Grande Jaime, primeiro a entrar, hein? Boa noite, gente. Vamos. Grande Felipe Leso, Lucas, Edgar. Boa noite a todos, a todas. Vamos se aproximando, como diz o outro, né? 21 horas em ponto, e a gente hoje conversa sobre a importância das polícias, né, da independência das polícias, com o delegado e ex-chefe de polícia, Emerson Venet. Vamos esperar o Emerson entrar aí para a gente começar a conversar sobre esse tema tão importante. Boa noite, Lucas. Tão relevante, né? E que, nesse exato momento, no dia de hoje, tanto gerou tanta discussão, né? Grande João, meu eterno Sancho Pança, um abraço, uma boa noite. Priscila, Caroline, boa noite. Estamos esperando o nosso convidado de honra aí, Dr. Emerson Venet, que irá conversar conosco. Logo, logo ele chega aí e a gente começa a nossa conversa. Boa noite, gente. A nossa conversa hoje é sobre a independência das polícias como pressuposto para o devido processo legal. Como é que um advogado criminalista vai falar sobre isso? Pois é, por isso que a gente vai conversar com o delegado Emerson, que foi chefe de polícia do nosso estado, né? Tá aí o Emerson. Oi. Daí, boa noite. Eu acho que agora sim consegui me conectar aqui. Tive que trocar de internet até. Tá um pouquinho travado, mas é do jogo, também tem muita live, né? Tem um horário bem intenso, né? Mas você me ouve bem? Sim, te ouço bem. Então tá bem. Vamos lá então, Emerson. Eu já estava te apresentando ali enquanto você entrava. A gente vai conversar então, pessoal. O pessoal vai entrando, a gente vai dando os ois aí, a gente vai conversar sobre a importância, né? A importância da independência das polícias como pressuposto para o devido processo legal. Conversa conosco o delegado Emerson, que foi chefe de polícia do estado aqui do Rio Grande do Sul, para quem nos acompanha, nós dois somos do Rio Grande do Sul, eu sou de Passo Fundo, norte do estado, e o Emerson é de Canoas, né, Emerson? Ou Porto Alegre? Canoas. E nos representou aí um bom tempo, representou a nossa polícia gaúcha, né, na frente desse cargo, esse cargo máximo aí que a gente vai discutir muito. E essa live ganha em proporção, eu acho, Emerson, porque esse assunto começou lá quando o ministro Moro faz a saída do governo e diz que houve uma tentativa de interferência, e hoje ela estourou muito mais porque o vídeo que foi tão comentado, o vídeo da reunião, foi divulgado pela Polícia Federal, para a Polícia Federal, e está se discutindo se ele vai ser divulgado ou não na mídia, na íntegra, e o país está pegando fogo, né? E eu acho que esse tema é cada vez mais importante. Então, eu abro para você fazer, cumprimentar o pessoal, fazer suas apresentações, e depois a gente já faz a primeira pergunta aí do nosso roteiro. Eu vi até que meu sinal aí está um pouco ruim, talvez tenha que trocar na sequência de internet novamente. Eu até peço escutas aí, mas obrigado pelo convite, professor José Paulo. É sempre um prazer voltar a falar contigo, né? Principalmente esse tema que é extremamente importante. É uma satisfação estar falando com os teus seguidores, e certamente a gente vai ter um assunto que
tá em voga, né, que está sendo tateado aí no país todo, é um assunto de interesse das polícias. E em nome aí de um colega que eu vi que entrou logo cedo, que é o Dr. Paulo Rusch, eu saudar todos os nossos colegas que estão ingressando aí para nos assistir, inclusive o Dr. Bozeto, um querido amigo aí também acabou de ingressar. Eu peço que me avise se ficar ruim o sinal, até para eu poder trocar de internet aqui, talvez entre de novo e tal. Porque a gente não pode deixar os nossos seguidores aí sem ter uma imagem, um áudio bom aí. Não, mas para mim, pelo menos, melhorou bastante a imagem e o áudio está perfeito. Tá bom. Vamos lá então, Emerson. Vamos conversar, dando oi para todo mundo que entrou também. Eu preciso dar esse oi, porque senão depois eu me complico em casa. Entrou a delegada Rafaela Bier, quem muito me motivou a fazer essa discussão também. Vamos lá. Emerson, eu sempre conversava, pela minha curta experiência de professor, pelo pouco tempo que eu fui professor, a gente conversava no processo penal 1 sobre essa questão, afinal, para que serve o inquérito policial, né? Há quem diga que o inquérito policial, o papel do delegado no inquérito policial é um mero formador da opinião delitiva do MP. Eu, particularmente, não coaduno com essa visão tão restrita do inquérito e queria ouvir você, né, delegado, para a gente começar pelo início mesmo, para a gente falar para o que serve a polícia, qual que é a função da Polícia Civil, para a gente chegar, então, lá onde é nosso interesse, nosso objeto hoje de pesquisa, aqui de fala, que é a independência da polícia. Para que serve, então, e qual é a função da polícia ao investigar um crime? Bom, antes de falar, eu gostaria só de deixar um abraço para a Rafa aí e agradecer a sugestão do tema. Certamente, né, todos os aspectos relacionados a ele já foram muito estudados, né? Eu acho que um país que tem um estudo sobre o direito policial, e eu acho que estuda desde essa parte da importância da atividade policial dentro de um contexto democrático, é Portugal, né? Então tem lá como quase uma disciplina o direito policial. Eu não vejo né, o nosso processo hoje ausente, dentro dele ausente a questão do inquérito policial, né? Ele não pelas ferramentas investigativas hoje existentes, principalmente que foram agregadas nos últimos 30 anos, ele é uma ferramenta que vai muito além da peça informativa, né? Inúmeras, se a gente pegar grandes investigações, né, realizadas com interceptação telefônica, com quebra de sigilo bancário, com quebra de sigilo fiscal, com quebra de dados os mais variados, seja com aquilo que a gente pode resumir com provas judicializadas ou com a vênia judicial, ele vai além de uma peça informativa, né? Ele é carregado de informações que a grande maioria não vai se repetir no processo criminal. Exato. E por isso, né, ele deixou de ser uma mera peça informativa e ele não eu vou usar aqui uma frase, uma brincadeira que o professor, que é o delegado de polícia também, o Hoffman, né, do Paraná, ele diz: o inquérito não é indispensável, né, como muitos manuais diziam. Então, ele realmente não é. Hoje, praticamente mais de 99% das denúncias são baseadas em inquéritos policiais. E quando eu falo inquérito, eu quero falar de todo o procedimento policial, né? Sim. É claro que não em todos tem essas provas, né, que eu mencionei, mas nem por isso deixa de ser uma atividade extremamente importante. Uma atividade que, principalmente com as normativas pós-88, elas têm, essa atividade ganhou caráter constitucional
e o delegado de polícia, o agente policial, ele tem ali a função de ser um dos primeiros garantidores da ordem democrática e dos direitos e garantias fundamentais. Isso cada vez se reforça mais, né? Ou seja, foi um processo de maturação, inserir isso no contexto constitucional, e é um processo de maturação em inserir isso na prática cotidiana do dia a dia. O que falta, na verdade, do meu ponto de vista, a questão de a efetividade ser possível com a garantia de condições. E essa garantia de condições, ela não é só do sistema persecutório, né, que a polícia faz parte lá no seu início, mas ela faz parte de um sistema executivo. E é assim no Brasil, é assim em outros lugares, e certamente, por fazer parte desse sistema organizacional, há necessidade de um maior investimento para as polícias num contexto geral no Brasil, nas polícias judiciárias, para que elas realmente possam dar efetividade a esse papel, né? Esse papel extremamente importante. Quando eu falo em dar efetividade, por exemplo, e eu dizia isso, né? Eu acho que eu cheguei a dizer isso numa entrevista da Rádio Gaúcha, logo que eu ingressei como chefe de polícia, um estudo que tinha da nossa área de planejamento e coordenação da instituição, dizia que para a gente conseguir remeter todas as ocorrências com uma investigação ao Poder Judiciário, e aí você imagina, se a gente conseguisse mandar tudo isso, a avalanche que seria no Poder Judiciário, né? Exato. Ou seja, teria uma nova demanda, assim como surgiu quando a gente começou a trabalhar mais assiduamente a questão dos homicídios, aumentou o número de júris, tem júri em Caxias do Sul sendo marcado para 3, 4 anos depois, né, da remessa do inquérito. Exato. Então, você imagina se nós tivéssemos a possibilidade de fazer a remessa de todas as ocorrências investigadas de maneira adequada. Nós precisaríamos, no estado do Rio Grande do Sul, de mais de 11 mil policiais, entre agentes e delegados. Sim. Então, essa é uma realidade, mas não é só de recursos humanos, também vive um sistema policial, Claro. de treinamento, de capacitação, de todo um complexo, né, de situações. Eu acho interessante essa visão, porque, claro, a gente aprende doutrinariamente que o inquérito ele é dispensável e tal, mas na prática ele não é, e se a gente fizer um estudo da evolução, vamos chamar de política criminal do país, a gente vai ver que os crimes graves, por exemplo, ontem eu assisti um filme sobre sequestro e, enfim, e como os crimes graves, sequestro, extorsão, depois o tráfico, as grandes organizações de tráfico e até chegar ao colarinho branco, isso só foi sendo descoberto a partir do aparelhamento das polícias, a partir do investimento nas polícias. Eu não estou dizendo aqui que não tem que fazer mais, é óbvio que sim, mas a institucionalização de uma justiça efetiva, ela passa por uma polícia com autonomia e com uma polícia efetiva, né? E eu vejo cada vez mais, como advogado, eu vejo delegados tanto da geração que já não é mais tão nova, mas também da geração nova, e isso parece uma constante, então quer dizer que tem sido ensinado isso, e eu queria ouvir de ti, mas eu vejo delegados cada vez mais fazendo inquéritos como se fosse um processo. A gente tem, por exemplo, a ideia de que não há contraditório. Olha, eu não me lembro quando é que foi a última vez que eu não tive um contraditório garantido. É óbvio que tem coisas sigilosas e coisas que não vão ser permitidas, mas a maioria dos delegados fazem questão da figura do advogado para dar lisura e permitir uma mais ampla investigação. Então eu estou passando por um inquérito agora que eu fico abismado que parece que eu estou num processo. O delegado está fazendo uma questão tão perfeita assim, que parece que eu já estou num processo com o MP, com tudo. Então, é isso que a gente tem que... Eu acho que tem que sair dessa cultura
de que o inquérito serve só para formar a opinião do promotor. Não, eu acho que tu dissesse bem, a primeira resposta que a sociedade espera é quem dá é a delegacia de polícia, né? Então, enfim, claro, tu saberias dizer hoje, tu disse que precisaria de 11 mil, né? Em torno de 11 mil, esse era o dado na época, Sim. né? Tem mais ou menos ideia do efetivo hoje do Rio Grande do Sul? Eu não sei atualmente, mas está em torno de 5 mil. 5 mil. Chegou o máximo, né, nesses últimos 30 anos, 40 anos que a gente chegou, foi em 6.300, se não me engano. Sim. Mas eu cheguei a ter, em alguns períodos ali, em razão da entrada e saída, né, muita aposentadoria e tal, né, a gente chegou a ter 4.800 policiais, entre agentes e delegados, né? Sim. Ou seja, um número bem aquém, né, do necessário. Mas esse é um ciclo, né, que tem que se manter, a questão dos concursos, da entrada de efetivo. Se você fizesse e a gente tinha a ideia na época e eu propus isso, né, encaminhei para a Secretaria de Segurança, a questão de uma reposição, uma espécie de um gatilho, né, de reposição de efetivo. Chegasse ao nível de 50, eu não me lembro se a gente tinha feito um cálculo lá de 53, 54% do efetivo, automaticamente se faria um gatilho para chegar a pelo menos 60%, ou seja, nunca poderia abaixar desse volume. Isso, sensacional. em termos de agentes policiais, em termos de delegados de polícia, era um pouco diferente o cálculo em razão da titularidade, substituição, etc. e tal, né? Sim. Trazendo já para o nosso tema, debatido essa questão da importância, então a gente tem aqui como pressuposto para quem está nos assistindo, e eu cumprimento rapidamente todos que entraram na sequência, a gente tem como pressuposto então a importância dessa maquinário da polícia, tanto da polícia judiciária, vamos falar assim, para a apuração dos crimes, então, eventualmente, para que isso vire ou não um processo criminal. Até porque também é uma outra questão que, às vezes, a gente tem essa falsa ideia de que o delegado ele tem um compromisso que tenha um processo criminal. Não, ele está ali para apurar os fatos, né? E se, eventualmente, ele mesmo perceber que não tem indícios ali de autoria ou prova da materialidade, ele mesmo não vai indiciar. Deixa eu só te falar um negócio, já que tu mencionou a questão do contraditório. Eu recordo que logo que eu iniciei na carreira, isso em 98, eu sempre, nos flagrantes, eu dava a palavra para o advogado, né, fazer perguntas ali perguntado respondeu e tal, dada a palavra a defesa do conduzido. E no início isso foi estranho, né, para os policiais também, mas eu achava importante ter isso até como justificativa, né, para o Ministério Público. Dizer, olha, foi dada a oportunidade, né, de se perguntar, ou seja, teve uma espécie de contraditório. O que não existia era a obrigatoriedade de notificar para a oitiva deste ou daquele, né, ou seja, mas as polícias estão ali justamente para buscar a chamada a verdade, né, do caso em si, não é a verdade do processo, porque ela acaba sendo, de certa forma, um pouco diferente da situação. Então, e outra coisa, sobre essa questão do contraditório, o pessoal procurar, eu tenho no meu currículo ali no Lattes, eu escrevi um artigo há uns 4 anos atrás, justamente sobre essa questão, né, de que a presença do advogado na investigação fortalece ainda mais o inquérito policial, no meu ponto de vista. Claro, tem algumas questões de limites, né? Ou seja, está em investigação em andamento, com algumas medidas cautelares, restritivas de informação, é natural que não vai se falar, né? Mas em algumas situações a presença para o fortalecimento da investigação é extremamente importante. Da mesma forma que é importante, né, nessas principais investigações, usar hoje a metodologia da tecnologia, né, para justamente
gravar depoimento, para ter todas as medidas ali, porque o que muito há, né, é daquela alegação, eu fui agredido, o delegado me ameaçou, ou o Sim. policial me ameaçou, levei um tapa na orelha, ou seja, me deram um beliscão, ou, sei lá, um monte de... Então, se você tem a utilização dessas metodologias tecnológicas, você evita isso também e dá maior credibilidade ainda para a parte investigativa. Só fazer que o pessoal elogiando muito aqui que a polícia e as delegacias do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, elas melhoraram muito depois da sua chefia de polícia, né? Então, estão fazendo esse elogio. Essa questão do contraditório ela é tão relevante, e tu deve saber, porque isso acontecia na época também que você era chefe de polícia. Aqui em Passo Fundo, inclusive, alguns flagrantes eles não eram homologados pela ausência do advogado, embora a lei não falasse em obrigatoriedade, hoje fala. Aqui em Passo Fundo, essa afinidade de delegacia e advogado, ela era tão bem feita que em algum momento, quando parou de ter, alguns juízes deixaram de homologar. Então a própria delegacia daqui, acho que na sua maioria, se não todos, fazem questão e sempre fizeram questão que o advogado estivesse ali. Claro, respeitado esse limite que a própria advocacia tem que fazer a sua meia-culpa. Às vezes a gente pede demais, né? Pede coisas, eu até estava conversando esses dias sobre o pedido de acesso ao inquérito. Tem que, embora seja óbvio, na minha opinião, tem que deixar claro que o advogado só quer aquilo que está produzido. Por exemplo, que não está pedindo eventuais investigações em andamento, como cautelares e tal. Então, eu acho que isso é muito interessante. Outra questão que aqui em Passo Fundo também foi o delegado Fábio, acho que foi quem introduziu, foi essa questão do vídeo. Ele trouxe com o aparato dele até, e foi assim, revolucionou justamente por isso, porque dá uma segurança para a própria equipe policial, né? Não só para o delegado, como para a equipe toda. E é mais rápido, né? Ou seja, torna aí pelo menos retira, né, do tempo do flagrante pelo menos 40% do tempo, né? Exato. Ou seja, torna esses 40% disponível tanto para o policial, para o policial militar e para o advogado também, né? Sim. É a estimativa, né, mais ou menos, dessa tecnologia. Sim. E trazendo agora um pouco para o lado da tua experiência como chefe de polícia, ainda que brevemente, para a gente entender quais são as atribuições de um chefe de polícia, quais são as preocupações que ele deve ter, enfim, se ele tem que ter uma visão somente jurídica ou jurídico-administrativa, ou também tem uma visão jurídico-política, enfim, qual que é a questão... nos fala aqui o Lucas, que o aparato Fábio, que foi... Isso, o Lucas é advogado aqui da nossa cidade, Lucas Duarte, ele disse que, inclusive, enquanto acontecia isso na Polícia Civil, que é a estadual, a federal não fazia, e hoje a federal faz, com base nessa experiência muito produtiva aqui da Polícia Civil de Passo Fundo e do estado inteiro. Mas eu dizia, então... Para te ter uma ideia, em Santa Catarina, praticamente todas as delegacias têm esse sistema já, é um sistema audiovisual, e o que não tinha 2 anos atrás, o Poder Judiciário financiou. Né? Porque você imagina receber algo de maior qualidade. E eu, como presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, eu cheguei a levar esse projeto na época, em 2018, para o Ministério da Segurança Pública, então não era o Ministério da Justiça, teve ali a divisão, e isso estava caminhando, né? Só que qual era a lógica? Não, o Ministério também tinha um sistema lá de inquérito eletrônico, que alguns estados estavam começando a utilizar e teria que fazer um processo de integração. Ou seja, não se compreendeu aquilo naquele momento como uma ferramenta importante de padronização de todas as polícias no país, né? E eu acho que isso ainda vai ser o caminho, né? Nós temos, vamos dizer, a gente tem 27 polícias no país, elas são bem diferentes, né, em termos de estrutura, em termos até de questões salariais, etc. e tal. Mas é algo que
começou com uma identidade visual que hoje está praticamente padronizada em todo o país, ele começou em 2018, mas ele precisa evoluir muito mais, nós precisamos ter um banco de dados integrado e mais, né? A gente precisa ter uma base normativa para isso, né? E aí a gente entra no assunto justamente da nossa conversa, a questão da autonomia propriamente. Não há uma lei geral das polícias civis no país, né? As guardas municipais têm uma lei geral nacional, né? Exato. A polícia militar não tem, ou seja, a brigada militar, que faz parte do sistema de polícia militar do país, também não tem. E a Polícia Federal conseguiu reunir, né, isso tudo num sistema só, em virtude de ser uma só. Mas mesmo assim, se a gente pegar a Polícia Federal há 30 anos atrás, ou até mesmo 20 anos atrás, em muitos estados o que mais aparecia, né, e que tinha uma marca, eram as delegacias de repressão aos entorpecentes, a DRE. A marca Polícia Federal, ela começou a ser fortalecida nos últimos 15, 20 anos. Tá? Sim. Assim como eu também batalhei para que a marca Polícia Civil fosse fortalecida nacionalmente, seja pela identidade visual, seja pela questão das operações em caráter nacional, mas era uma forma de chamar a atenção. A gente precisa ter uma polícia que atenda de maneira similar o cidadão no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas Gerais, em qualquer estado. Eu acho que esse é um ponto importante, embora desfoque, mas é importante a gente conversar isso, porque ele vai introduzir o tema, e essa questão que a gente reclama, mas não tem não é uniforme e tal, e aí tem essas belas iniciativas de uniformizar, padronizar a identidade visual, daqui a pouco lutar por um sistema, mas justamente isso. A polícia acaba sendo refém da ausência de uma legislação que ampare ela, porque é muito difícil para vocês, delegados e chefes de polícia, quererem galgar alguns andares sem ter um amparo legal, né? Sem ter uma segurança também, ou ter como requerer as coisas, né? Sim, sim. Então, é claro que essa lógica que a gente está comentando, ela é uma lógica, a gente trabalha com foco no ideal, né? Ou seja, o que é o ideal nesse contexto. Mas existem muitas dificuldades. Uma das dificuldades tu me perguntou o cargo, né, de chefe de polícia. O cargo o cargo de chefe de polícia é um cargo administrativo político ou político-administrativo, né? Ou seja, tem uma mescla disso. Ou seja, eu sou administrador da Polícia Civil, fui administrador da Polícia Civil, mas tinha uma indicação política. Então, é técnico político, né? Tem os dois viés. Então, atende, né, do ponto de vista administrativo, as orientações que vêm de cima, que vêm de governo, e aí tem, do ponto de vista técnico, algumas questões que são extremamente importantes. Hoje, quando eu estava revisando aqui o tema de casa para a nossa live, né, que eu passasse as ponderações, eu estava procurando me lembrar, né, o quanto eu tentei, de certa forma, não influenciar nas investigações policiais, né? Ou seja, chegava para mim uma situação, a investigação tal, precisa isso, tal, não. O delegado tem autonomia para tocar. Quando é que o chefe de polícia deve agir frente a uma investigação? Quando a imagem da corporação está em jogo. E aí eu tentei lembrar de algumas situações que eu precisei naturalmente agir para que o nome da instituição não ficasse manchado. O caso, né, na região do Vale dos Sinos, lá do Pai de Santo e a questão da religiosidade dentro do contexto investigativo, aquilo ali foi, né, uma dor de cabeça muito grande, uma crise para gerenciar, né, nesse sentido. E a outra questão também foi em relação à autolesão, né, aquela autolesão relativamente ao símbolo do nazismo. Sim. Que a menina registrou dizendo, olha, eu fui
fui pega, fizeram aqui a suástica invertida, estava invertida, mas eu não quero representar, né? Eu não quero representar. E aquilo ficou assim, não, o delegado vai arquivar o inquérito. Na época eu conversei com o diretor do DPM e disse, olha, isso é um caso em que a gente tem de apurar a verdade. Se vamos analisar a questão pericial, vamos analisar os outros aspectos para verificar realmente, porque é uma questão, né, que envolve muito além da suposta lesão, né? Claro. E realmente, depois de concluída a investigação, se percebeu que foi, né, uma autolesão ali infligida e claro, uma provocação de uma investigação, né, de certa forma, que foi gerada, né, pela menina. Então, a verdade ali, ela tinha que ter o pressuposto principal do caso. Sim. Isso acaba, né, se você não tiver, enquanto gestor, a preocupação em relação a esses casos, né, que eu citei dois, isso atinge a imagem da instituição. E aí você tem o dever, né, de agir também. Pelo que eu entendi, então, só para ver se eu entendi corretamente, tu tinha uma preocupação em dar a maior autonomia possível para os delegados e para as equipes de investigação, mas em alguns casos, quando necessário, havia... Tá me ouvindo bem? Sim, eu estou aumentando um pouquinho o volume aqui. Ah, tá. E aí, em alguns casos, quando necessário, havia essa digamos assim, essa gestão em casos pontuais. Mas era uma preocupação, então, para também não ter uma interferência, para deixar essa autonomia aos delegados, para deixar eles livres, assim? Sim, sim. Eu vou te fazer uma correspondência com outros estados, tá? Nesse período, inclusive, eu cheguei a me manifestar como vice-presidente, depois como presidente do Conselho Nacional. Por exemplo, no estado do Tocantins, uma investigação estava em andamento em relação a delitos de corrupção. O governo foi lá e fez uma remoção. Não removeu só o delegado que estava investigando, removeu 12 titulares de delegacias dessas áreas para justificar a remoção de um. Sim. Tá? Ou seja, esse é um tipo de situação que não foi feita aqui no Estado durante 3 anos na minha administração. Né? Ou seja, a investigação ela tem de ter justamente essa garantia de ser tocada independente, né, dos aspectos políticos ideológicos envolvidos, mas ela tem justamente manter uma neutralidade, ela não pode ter um caráter também parcial, né? Sim. Tem todo esse cuidado. Então, aqui a gente sempre procurou respeitar muito a Lei 12.830, que trata da figura, né, da autoridade policial e da possibilidade de remoção, se não por justificativa específica, né? Exato. Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de uma investigação, não que seja simples, mas, digamos, a gente vai falar de uma investigação que procura desmantelar ou investigar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas ou até mesmo roubo, talvez não tenha nenhuma ou pouca interferência política. Agora que a gente está falando de crime de corrupção, que a gente já está falando de um poder político, aí a gente começa a ver esses exemplos que agora, hoje, estão escancarados para a população a partir da denúncia do Moro. Mas era justamente esse ponto que eu queria chegar, porque como a gente vive, né, Emerson, uma polarização, se você se posiciona de determinada maneira, você é PT, se se posiciona de determinada outra maneira, você é Bolsonaro. E a gente vive essa polarização e essa polarização contaminou até o meio jurídico. Eu ouvi de uma pessoa do direito dizendo a seguinte afirmação, e ela é uma das perguntas que eu te faço. Por isso que eu pedi ali se era correto, né, afirmar, porque ele afirmou como correto. Ele afirmou em defesa ao Bolsonaro, ele disse, olha, vocês estão fazendo tempestade em copo d'água porque a indicação é do presidente, ele tem autonomia para isso, e bem ou mal o chefe de polícia, naquele caso da federal, o diretor-geral,
ele não vai ter ingerência nenhuma sobre investigações em curso, seja no Rio de Janeiro, seja no Paraná e tal. E aí se estabeleceu um diálogo que ele fez uma premissa que é: o chefe de polícia é um cargo meramente administrativo e não tem ingerência nenhuma sobre investigações. É correto afirmar isso? Não, na verdade ele pode ter, né, mas vai depender justamente da conduta dele. O que se pode fazer é procurar fazer um ajuste na questão, por exemplo, da data, da operação, etc. e tal, de trabalhar os eventuais melindres institucionais que uma operação pode gerar. Sim. Isso, acredito que todos façam, né, e procuram e devem fazer de maneira também isenta e imparcial, mas até porque, por exemplo, se o chefe de polícia, delegado-geral, o diretor-geral da PF não estiver por dentro de determinados aspectos que vão atingir a instituição, né, isso pode ser muito ruim, ele pode ser cobrado por determinados detalhes, não só numa coletiva de imprensa, mas também por um ministro, por um secretário de Estado. Isso pode ser, de certa forma, muito ruim, né, administrativo, para gerenciar essa crise daí advinda, né? Sim. Eu recordo, por exemplo, uma situação no interior do estado. O nosso pessoal fez uma operação em relação a um político local, né, uma investigação que veio do Tribunal de Contas, inclusive, né, e era na região de onde eu cresci, eu nasci. Isso acabou, eu não me envolvi, nem quis me envolver, né? Sim. Façam o que tem que ser feito, independente de ser esse, aquele ou aquele outro, né? E isso acabou depois repercutindo, porque, ou seja, você é daqui, não avisou, não sei o que lá, mas aí, assim, eu não posso fazer isso, né? Eu estou ferindo o meu trabalho, a minha dignidade, o trabalho dos policiais que trabalham comigo. Ou seja, quando eu falo os policiais trabalham comigo, eu estou falando no sentido amplo, né? Ou seja, eu era chefe, todos trabalhavam, né, comigo na Polícia Civil. Então, isso tem de ser respeitado também, né? Eu sempre procurei orientar desde a academia de polícia, a questão da compartimentação, a necessidade de conhecer. Ou seja, quando você está trabalhando uma investigação e você trabalha numa delegacia, nem todos precisam conhecer a investigação, né? Você precisa conhecer aquilo que é importante para você executar a sua tarefa. Exato. Não é só a lei que diz isso, é a atividade do dia a dia, né, do policial. Sim. Vamos dar uns ois aqui. O meu sócio entrou aí, preciso dar um oi nominal para ele, Dr. Francisco. Entrou nosso grande amigo aqui, Jader Marques, disse dois grandes amigos e mandou um abraço para a gente. O delegado Ruschel, diz aqui para nós que a lei 12.830, já citada por ti, ela foi um grande avanço para a independência da autoridade policial na condução da investigação, só que ainda é necessária uma lei orgânica das polícias. É isso que a gente vinha conversando, né? Exatamente, que é preciso diz aqui, continua aqui o comentário. Diga. Pode falar. E até sobre essa lei 12.830 esse ano, até em razão dessa circunstância envolvendo o ministro Moro, a saída do diretor-geral da Polícia Federal, teve uma deputada do Distrito Federal, se não me engano, a Celina Leão, que propôs uma modificação dessa lei 12.830. O PL é o 2167, né, se o pessoal for procurar aí, justamente para alterar essa lei e ter a possibilidade da eleição do diretor-geral, do chefe de polícia, por lista tríplice e por mandato. Né? Como acontece mais ou menos com a Procuradoria-Geral da União, a Procurador-Geral. Isso, como acontece com os ministérios públicos e tal. Se tu me perguntar assim,
o que precisaria, o mínimo, eu diria que é o mandato. Né? A lista tríplice, né, ela pode ter um percalço, mas ela é adotada, às vezes, até informalmente. Eu sei que tem alguns estados que adotam ela informalmente, aí na troca de governo, né, uma eleição dos policiais e levam os 3 mais votados, 6 mais votados. Sim. Mas teve estado, por exemplo, que cada sindicato, seja de policiais ou de delegados, que são vários, 5 ou 6 ali, fizeram cada um a sua eleição e levaram cada um a sua lista, né? Sim. Então, por isso, se tiver, é bom que tenha algo realmente regulamentado nesse sentido. Né? Só para a gente retornar só aquela questão, e aqui é uma impressão minha, quando essa pessoa que é uma pessoa do direito, eu não estou fazendo uma crítica pessoal, mas sim jurídica, ela diz, mas aqui não há nenhuma interferência, é mero cargo administrativo. Isso é uma tentativa moral de defender o seu aliado político. E ela ela é legítima no campo político, mas no campo jurídico ela é perigosa. Por exemplo, para citar uma operação aqui de Passo Fundo, e aí você me corrija se eu estiver errado. A operação que ganhou grande proporção aqui, porque a gente tem isso que é a Operação Polis, né? Ela envolveu, creio eu trabalhei um pouco nela, e ela envolveu um grande aparato da polícia. Então me parece que tanto o delegado regional, quanto o chefe de polícia, quanto os outros demais da região, de alguma forma, ainda que, dadas as proporções, são avisados de algumas coisas, porque justamente eu preciso de colegas da região, eu preciso de um efetivo todo. E aí, claro, eu só estou fazendo um exemplo hipotético, mas se a gente tem uma operação desse tamanho que eu preciso comunicar ao chefe de polícia, por mais que você não tivesse ingerência nenhuma, você teria alguma informação. E me parece que o cerne da questão Bolsonaro é essa. O que ele cobra, e hoje saiu isso, né? A gente vai ver se o vídeo é verdadeiro ou não, o que ele cobra é que ele queria alguém para dar as informações antes. Né? Sim, e aí de casos específicos que isso. interessavam a ele. Exato, exato. Não de situações genéricas, né, que poderiam acontecer. Da mesma forma, assim, quando eu era comunicado, né, vai ter uma operação nesse sentido, se citasse a Operação Polis, né? Eu também comunicava o secretário de Segurança e pedia uma restrição. Olha, vai ter uma operação assim, tantos mandados. Qual é a cidade? Não, às vezes eu não mencionava nem a cidade. Sim. Ou seja, por uma questão... Porque eu também estou protegendo o meu superior. Exato. Estou protegendo o secretário de Segurança. Porque se ele for cobrado, se tiver um vazamento, ele sabendo do dado, ele também pode ser um dos suspeitos nesse sentido. E quem está nesse processo de gestão em diferentes níveis precisa justamente saber disso, né? Ou seja, a informação também é responsabilidade. Sim. Então, como eu vou ter informação... E às vezes eu tinha o que era importante para liberar, olha, eles vão liberar o helicóptero, liberar verba para diária, verba para reforço policial, né? No caso da Polis, a gente acompanhava porque o diretor do DPI me comunicava, olha, a investigação está em andamento, está evoluindo, a gente vai ter que liberar por mais 30 dias o reforço policial ali, porque as investigações são muito boas, o nível de levantamento de lavagem de dinheiro a X, então detalhes para a questão da decisão administrativa. Sim. Né? Mas não a definição, não, agora tem que executar logo essa operação, porque senão não. Mas digamos que, hipoteticamente falando, que essa operação envolvesse determinado familiar do presidente e você fosse indicado pelo presidente, poderia haver aí aquela informação que ele quer, né, específica. Não que ele quisesse saber com antecedência, mas ele queria informações sobre determinadas investigações envolvendo a família e envolvendo os aliados dele. E esse é o ponto que para a gente ir encaminhando, enfim, que eu acho importante. Assim, eu acompanhei a repercussão sua no seu Instagram e de todas as associações das polícias, tanto federais quanto
quanto civil, enfim. A questão da fala do Bolsonaro, e daí quando ele vai querer se defender, é o jeito dele, político de ser, mas ele diz que é ele que manda e não há problema nenhum em ele, presidente, saber das coisas que estão acontecendo, ele acha isso até legítimo. Esse eu acho que é o perigo. Aqui encontram a linha tênue entre o que é político e jurídico. Porque a gente está falando, voltando, se nós formos para a teoria do direito, a gente está voltando lá à ideia do monarca, que que as coisas acontecem como ele quer, né? E eu queria saber quais são os reflexos desses acontecimentos, e não uma crítica política, mas quais são os reflexos para a autonomia da polícia, para tudo aquilo que foi conquistado. Como tu mesmo disseste, 20 anos atrás, a realidade era uma na Polícia Federal. O que isso coloca em xeque nesse atual momento brasileiro? O que a gente tem que ter em mente é assim, José Paulo, se a gente for verificar, é muito provável que nenhum político brasileiro, seja ele de A a Z, tem poucos que vão defender a questão da autonomia, porque eles não querem, se a gente pegar, eles não querem ter que depender de uma escolha que não é deles, primeiro ponto. Daí a gente entra na questão da lista tríplice, e eles não querem ter que ficar aturando uma pessoa durante 2 anos, um mandato, sem que possam trocar por qualquer situação. Ou seja, é retirada de poder de qualquer político. Eu te dou um exemplo onde tem mandato, que é o único estado que tem mandato na Polícia Civil, que é o estado do Mato Grosso. Se não tivesse essa questão do mandato, provavelmente o doutor Fernando, lá em 2017, ele teria sido exonerado no mesmo tempo. Por quê? Porque uma investigação desencadeada pela Polícia Civil, uma investigação grande, prendeu vários secretários de Estado, prendeu inclusive um ex-secretário de Estado que também era delegado de polícia, prendeu vários figurões de dentro, e isso acabou repercutindo naturalmente no governo. Ou seja, só que o governo, em razão do mandato, não poderia trocar. Estou usando esse exemplo justamente porque naquele momento o Fernando, mesmo tendo mandato, ele chegou a me ligar e disse: Emerson, preciso de um apoio. Eu preciso pelo menos de um apoio verbal, um apoio formal do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, porque, embora eu tenha mandato, o bicho está pegando fogo. Então a gente precisa dar um sinal, para a imprensa local que a nossa ação foi correta e tal. E foi emitida uma nota, pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia naquela oportunidade. Mas essa questão de o político perder a possibilidade de escolher e de perder a possibilidade de tirar e colocar quem ele quer no momento em que ele quer, talvez vá levar a gente nunca a ter a questão da autonomia nesse nível. Tá? E, naturalmente, a gente vai ficar vinculado ao Poder Executivo, como está previsto na Constituição. O que é importante nesse aspecto é que a gente não perca a autonomia da investigação. A gente pode não ter autonomia administrativa, nesse caso, mas o que a gente não pode perder é justamente essa autonomia da investigação, disso ser feito de maneira independente, imparcial, e de ser, porque o nosso trabalho final, ou seja, o nosso produto, eu sempre dizia isso, o nosso produto final, ele não vai para o poder político, ele vai para o poder judiciário. Exato. Ou seja, nós somos vinculados ao poder executivo, mas exercemos o nosso papel principal ao poder judiciário. Sim. E nesse momento o que a gente precisa é justamente essa autonomia desse papel que a gente faz em relação à persecução criminal do nosso trabalho, que vai ao Poder Judiciário. Isso é o mais importante. No momento que a gente perder isso, aí não precisa mais ter polícia.
que não. Pode concluir, pode concluir. Não, vai fundo. E essa é a questão, porque assim, o que eu acho que aconteceu, para a gente tentar avaliar um pouco esse episódio, o que acontece é que o atual presidente ele faz uma promessa que muitos políticos têm feito, que é cada vez mais qualificar os seus ministérios, seus cargos de Estado, com pessoas da área de economia, um bom economista, da área do direito, da jurídica, enfim. E o Moro, quando ele... E eu tenho poucas concordâncias com ele, apesar de reconhecer toda a importância da Lava Jato, mas isso é uma questão minha e do local de fala de um advogado criminalista, mas eu entendo por que isso tudo aconteceu, porque o Moro, quando ele entra num ambiente político, ele não consegue se desgarrar da visão jurídica dele e dessas questões de princípios que ele tem, digamos. Porque quando ele vê uma troca e ele diz assim, olha, me dá uma justificativa plausível para essa troca. Ele está, claro, não está na lei isso, mas ele está requerendo uma coerência para a troca, porque não seja uma troca por conveniência. E aí que eu acho que é uma colisão entre política e político-jurídico, né? Então é isso, eu acho que apesar de não ter uma lei, a autonomia investigativa, ela vem dessas... por mais que tenha o presidente todas essas exclusividades dele, vem dessa coerência no trato da coisa pública, né? Então eu acho que esse exemplo, de tantos outros que tu citaste, esse exemplo revelou no cargo mais alto essa questão, que há sim uma tentativa de interferência política, pela questão do poder, obviamente, e isso pode afetar a polícia. Eu acho que esse talvez seria o principal reflexo. E aí tu tocaste no assunto que é a nossa pergunta, só deixa eu ver aqui a questão. Uma participação que eu gosto sempre de participar. Schwesler Luiz, excelente discussão, muitas dificuldades enfrentei quando da ocorrência de prisões em flagrantes na comarca de Uruguaiana. Parabéns pela escolha do tema. Então, Emerson, para a gente ir encaminhando, porque daqui a pouco encerra aqui, para a gente não perder a live, é essa questão. Como que essa resposta final, como que essa interferência política em demasia pode interferir para o devido processo legal, porque a gente já chegou num consenso que não há devido processo legal sem uma devida investigação autônoma, né? Eu acho que essa tua pergunta daria uma tese, né? Ou pelo menos uma, se já não, né, não tem várias aí nesse sentido. E o que eu te diria, assim, em relação a isso, né? Eu acho que toda interferência que venha no sentido de tirar a ordem natural, né, daquilo previsto, seja em lei ou na Constituição, ela é uma interferência que é negativa, uma interferência ruim, né, que sim pode afetar, né, todo o processo democrático da percepção criminal, vai afetar outros aspectos também, além de ter um efeito muito grande na questão da autoestima, né, institucional, porque no momento em que afeta né, começa a afetar as pessoas na volta e se torna institucional, isso é muito ruim também, né? Ou seja, acaba toda a instituição sendo afetada por uma única ação, né? E aí isso acaba melindrando até outras possibilidades investigativas, né? Sim. É aquela coisa do tipo, se mexeram no diretor-geral, o que eu, agente, tenho que esperar, né? O que eu espero... Sim. Então tu começa até a desmotivar aquelas pessoas que estão na linha de frente, que estão lá no front dessa batalha, né? Que às vezes estão infiltrados, que estão, enfim, em várias técnicas investigativas. Enfim, a gente teve a participação aqui da doutora Rafaela, agradecendo a nossa contribuição sobre o tema, dizendo que, para ela, não resta dúvidas que a polícia judiciária é importante para proteger a sociedade. Eu deixo tu encerrar em breves palavras aí, Emerson, porque a gente está com 5 minutos e eu quero ainda salvar ela aqui para a gente não perder essa live e o pessoal poder assistir amanhã, né? Claro. Eu até teve um tópico, né, de que tu perguntasse ali, a gente acabou não comentando, né, sobre a questão da visão de mundo multidisciplinar, né? Exato. Eu
recordo, assim, eu sempre digo, né, para os amigos mais próximos, agora publicamente, que para mim foi muito bom ter feito, né, antes de assumir a chefia, um mestrado em Sociologia do Direito, né, ou seja, muitas das questões, né, inclusive de respostas à imprensa, a cobrança diária, quando eu ia formular a resposta, eu sempre tinha que ter essa visão multidisciplinar que envolvia o contexto, né? E isso me ajudou muito, Eu diria que talvez tenha sido um dos principais aspectos na condução da instituição, poder ter passado por isso antes. Claro que a questão, por exemplo, o ministro Moro, ele saiu de um cargo de juiz, foi direto a ministro. Eu trabalhei em delegacia especializada, fui delegado de polícia regional, fui diretor do departamento por várias oportunidades, em vários locais diferentes. Trabalhei em outros setores na Secretaria de Segurança Pública, ou seja, consegui pegar uma visão multidisciplinar também do processo complexo político para assumir a chefia. Então, isso tudo foi, para mim, importante. Então, só que eu queria mencionar isso para poder te agradecer, não só por ter provocado esse tema importante, né? Ele é um tema muito caro para vocês da advocacia, né? Sempre procurei ter uma interação muito proativa e positiva com todos os membros da OAB, então eu agradeço essa parceria, mas ela também é um tema muito caro para a gente enquanto atividade de polícia judiciária. Então, te agradeço a oportunidade aqui também. Imagina, Emerson, a honra é toda minha e, claro, a gente fez ali várias questões que acabou englobando, porque o tempo aqui voa, né? E quando vê, o nosso Instagram nos corta aqui. O delegado Rucho... Eu quero que tu me mande essa live também para botar no meu canal do YouTube. Tá, vamos fazer isso aí. E o delegado Rucho disse que uma polícia civil autônoma é essencial para a democracia. Concordamos e assinamos embaixo. Então, pessoal, só para responder umas questões rápidas, assim, foi perguntado algumas questões específicas de não acesso do advogado ao inquérito, enfim. Eu não quis trazer isso a tema porque desviaria o foco, não por uma questão que o doutor não tem condições de responder, mas porque não é o foco da nossa proposta. Isso a gente tem na academia, a gente aprende no mestrado isso, a gente tem um tema e um objeto em ser fiel a ele. Mas a gente vai conversar sobre isso, e outra questão que pediram para a gente conversar, Emerson, fica um convite para uma próxima, é sobre os seus livros. Aí a gente tem que fazer umas 4, 5 lives, né? Sobre todos os livros que tu tem. Então, aí a gente... Vamos fazer essa live e aí vamos sortear um livro. Vamos embora. Tá chegando o livro novo, ainda não chegou para mim, mas assim que chegar, eu vou fazer um sorteio no meu perfil também, depois a gente pode fazer, com certeza. Show de bola. Então, te agradeço, uma honra poder estar ao teu lado aí, um grande amigo e um grande profissional que, com certeza, lutou e luta pela efetivação da melhor polícia judiciária no nosso estado e no Brasil. Um abraço e uma boa noite, meu amigo. A admiração é recíproca. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.